Olá pessoal, estamos aqui para começar nossas aulas de informática. Você que está se preparando para o concurso da Polícia Civil do Paraná. Bem, nós vamos ver, na verdade, todo o conteúdo do edital. Mas eu quero deixar bem claro que a ordem, a sequência, a gente organizou para ficar uma forma mais didática. Nada melhor do que a gente começar apresentando para o aluno a noção, a ideia, a base do funcionamento do computador. Isso no teu edital, ele trata lá sobre a parte de periféricos, principalmente, veja, principalmente dando a ideia de uma impressora e dando a ideia de um digitalizador. Mas ele quer que você tenha uma noção do funcionamento da máquina, ok? E aí nós vamos ver o seguinte, tá? Nós temos alguns slides, a gente vai seguindo, volta e meia vamos recorrer ao quadro, para exemplificar. E ao final não digo de cada aula, mas de cada bloco, de cada assunto, a gente ainda vai encaixar algumas questões, que é, a meu ver, a melhor maneira de você entender como esse assunto tem caído em prova. Legal? Então, vem cá comigo, vamos dar uma olhadinha aqui no slide. Olha só. Nossa sequência. Veja, quando se fala sobre a informática, fala sobre o computador, né? A gente vai criar essa classificação, a parte física e a parte lógica. Com certeza você já ouviu falar sobre hardware e software, legal? Inicialmente eu quero que você entenda, independente do tipo de máquina, e aí eu estou colocando para vocês alguns exemplos, né? Máquinas de grande porte, eu poderia chamar de um mainframe, um servidor de uma rede, ou algo mais popular, mais usual, mais o nosso dia a dia. Afinal, o smartphone, o tablet, o teu notebook, o desktop, que é aquele computador de mesa. Então nós temos vários tipos de computadores, ok? Nesses vários tipos de computadores, eu diria que todos eles funcionam, trabalham da mesma maneira, né? O funcionamento do computador, o funcionamento é o mesmo. Você já ouviu falar desse fluxo? Veja, é o que a gente chama de, né? Vamos mais um aqui, isto, entrada, processamento e saída. Já ouviu falar disso? Toda máquina precisa, vem aqui para o quadro, vamos lá, vamos para o quadro. Né? Joga aqui, isto, no quadro. Toda máquina, todo computador vai precisar de elementos que colaborem com a entrada de dados, você alimentando informações, vamos chamar de dispositivos de entrada. O computador em si, e aí como a gente viu, independente do tipo, ele vai funcionar da mesma maneira. Ele vai calcular, ele vai processar e ele vai gerar para você algum tipo de resultado, através de um dispositivo de saída, ok? Dispositivo de entrada, dispositivo de saída. E o teu computador vai ser responsável pelo processamento. Veja que nesta parte do processamento é onde vai haver o cálculo, onde vai haver toda a parte de comparação, todo o tratamento da informação, ok? Inclusive, quando você adquire, quando você compra uma máquina, entenda, você deve priorizar, você deve dar uma atenção especial para uma máquina que tenha um bom poder de processamento. O processamento vai acontecer na conversa do processador, né? Do processador para com a memória. Perfeito? Bem, o que eu acabei de descrever aqui é o que mostra a nossa figurinha. Vamos lá na figurinha de novo, olha só, tá? É o que mostra aqui a nossa figurinha, falando sobre dispositivos de entrada, dispositivos de saída e a parte de processamento em si. É claro que a máquina ela vai precisar de uma parte física e uma parte lógica. Aqui comigo.
Nesta parte lógica, softwares, programas, né, aplicativos, ferramentas, isso a gente até vai descrever. O nosso edital trata de sistema operacional, aplicativos de escritório, aplicativos de navegação, mas isso é alvo para uma próxima aula, um próximo encontro. Hoje eu quero construir a base física, a parte de hardware. Com certeza você já ouviu aquela brincadeira. Hardware é aquilo que você pode chutar e software é aquilo que você pode xingar. É a ideia para que você entenda a parte física, os dispositivos, componentes e a parte lógica, a parte de programas. Combinado? Dá uma olhadinha. Então, como a gente viu, né? Como a gente viu aqui, toda máquina funciona desta maneira, desta forma. E aí, para organizar o nosso estudo, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar e vamos dividir, né? Dividir em 3 grupos. Veja que eu coloquei ali em cores separadas para que você possa bonitinho acompanhar o que é o dispositivo de entrada e saída, o que é a parte de processamento, o processador, CPU, e o que é as chamadas memórias. Mas entenda, memórias, nós temos vários tipos de memórias, principais, intermediárias, secundárias. Os dispositivos colaboram com a entrada, com a saída, ou ambos, o chamado dispositivo híbrido. E a própria parte do processador tem também as suas características que para a prova podem aparecer. Bem, vamos pensar o seguinte. Vamos começar com o elemento, o que eu chamaria de mais importante. Vou comprar um computador, a primeira preocupação minha, qual é o processador? Qual é a CPU? Detalhe, presta bem atenção. No popular, você fala CPU e você imagina o gabinete. Está errado. CPU é a parte pensante, é o cérebro da máquina, é o processador. CPU, Unidade Central de Processamento. Você sabia que a própria Federal do Paraná já colocou uma questão tratando da sigla? Veja, não é uma questão comum, não é uma questão usual. Eu em aula mesmo eu digo para o aluno que as siglas em informática, elas ganham vida, elas viram substantivo. Até porque a informática é cheia das siglas. Na unidade de medida, né? Em nome de alguns dispositivos, de alguns componentes. Vamos ver daqui a pouco, ULA, UC, né? A própria ideia da CPU, protocolos, quando a gente for falar lá na frente, internet, TCP, HTTP, SMTP, POP, MAP, meu amigo, informática é cheia das siglas. E o normal, o usual é falar que a sigla ela vira um substantivo. O que é CPU? É o processador, é a parte pensante. A unidade central de processamento. Amigo, isso vira um substantivo, vira uma coisa única, é o como você vai lembrar. Então, como eu falei, é raro questões de prova abordando justamente a tradução, a sigla ou algo do tipo. Então vamos começar vendo um pouquinho sobre o processador. Vem comigo. Olha só. Já que a gente vai descrever o processador, eu quero que o aluno entenda assim. Nós temos 2 grandes fabricantes, ok? Uma tal da Intel e uma tal da AMD. Você já ouviu falar? Esse teu computador caseiro, esse que você está me assistindo agora, né? Você está assistindo em casa. Que processador é ele? Eu acredito que em boa parte dos nossos alunos estamos falando de um processador da fabricante Intel. Intel é o fabricante. Na sequência veio o modelo. Na sequência vem uma parte que eu diria que é a parte mais importante aqui dessa descrição. É o que nós vamos chamar de clock, frequência. Como é que funciona? Vem aqui, quer ver? Vamos apagar aqui essa parte, ó.
a gente está falando de processador, né? Estamos falando de processador. Vamos imaginar o seguinte. O processador, exemplo, Intel Core i5 de 2GHz. Vamos por partes. Fabricante, modelo, frequência, o chamado clock. Aqui você vai encontrar o chamado clock, ok? O ritmo é como se fosse uma pulsação. A que ritmo esse processador trabalha? Essa ideia de ritmo, muitas vezes, vai estar associada, ligada ao que nós chamaríamos de velocidade. Claro, né? E aí, dica para os nossos amigos. Veja, na verdade, velocidade depende de uma série de fatores. A velocidade vai depender do tipo de informação, vai depender muitas vezes da quantidade de núcleos, vai depender da quantidade de memória que você tem de trabalho, vai depender da frequência. Então, a frequência é um dos elementos que vai ajudar a definir essa tal de velocidade, o desempenho da tua máquina. Aqui eu peço para o aluno, guarda a unidade de medida Hertz, que determina frequência, ritmo, como se fosse um batimento. Legal? Bem, então, isto é um tipo de cobrança. Vamos ver depois na parte de exercício a questão que eu classifico, eu chamo carinhosamente de questão anúncio de jornal. Zé ficou responsável em adquirir um computador para sua empresa. Após a análise de uma configuração, ele encontrou essa máquina A. Vendo computador Intel Core i5 2GHz, aí ele vai começar a jogar afirmativas sobre aquela descrição. Entenda, a banca, a UFPR, ela é tarada por questões de assertivas. Isto é uma maneira de ampliar o número de cobranças. Cara, para a tua prova cai 5 questão, se cada 5 tiver 4 assertivas, vão ser 20. 20 para você avaliar, analisar, ok? E como conteúdo a gente tem, conteúdo, você vai ver que a matéria é ampla, esta é uma forma de tentar aproveitar um pouco mais. Nesta mesma questão anúncio de jornal, eu posso falar sobre o processador, posso falar sobre a memória, posso falar sobre o sistema operacional, eventualmente sobre periféricos que acompanham a máquina. Cara, questão sobre anúncio de jornal é a minha aposta. Mas você sabe, não podemos apostar todas as fichas num único tipo de questão. Não. Aqui é o começo. Aqui é a base. Aqui é o aluno pegar qualquer anúncio, qualquer recorte e saber avaliar. Ah, tá, entendi. Ah, legal, isso eu já compreendi. É isso. E a partir daí começar a entender todo esse contexto, todo esse ao redor desta máquina. Combinado? Beleza. Que mais então? Então vimos aqui processador, Intel, fabricante, modelo e a ideia da frequência, que a unidade de medida é o Hertz. Pessoal, existe uma partezinha, né, que para nós vai parecer bastante técnica. Eu vou apresentar para vocês inicialmente, e aí a gente vai fazer uma malandragem aqui para você fixar, para você lembrar disso. Combinado? Vai lá. Olha só. Eu quero que você dê uma olhada nessa tela, porque aqui eu vou apresentar para vocês, sobre, né, as estruturas de um processador, os componentes de um processador. Quer ver? O que eu vou pedir para você guardar? Vem cá comigo.
É muito técnico isso. Então, eu quero que você visualize, você vai fazer uma analogia, você vai visualizar essa história. Estamos dentro de um grande computador, dentro de uma grande máquina. Nesta máquina, observe o seguinte, cada elemento aqui tem um papel, tem uma função. Eu diria que eu, claro, vou desempenhar um papel importante. Eu estou aqui junto ao processador. A ideia, a intenção é trazer você informação, você dado até aqui o nosso estúdio, para poder ser trabalhado, manipulado, calculado, comparado por mim, ok? Comparado por mim. E aí você vê que a gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu vou instalar aqui na frente um placar luminoso, ao estilo shopping, praça de alimentação, né? Veja, nessa praça de alimentação você vai ver um número piscando. Você está sentado na carteira número 13, vem para cá, vem para cá você também. Vem. E aí o que acontece? Você se levanta, pega um corredor, pega uma estrada, pega um caminho para vir até aqui. Chegando até aqui, não é chegando até aqui, entra e fala comigo. Não, não. Você vai encontrar um fiscal. Qual é o papel do fiscal? O fiscal, um minuto, quem é você? Eu sou o aluno da carteira 13, professor está me esperando. Só um minuto. Professor, tem um aluno aqui da carteira 13, ele disse que o senhor está aguardando ele. Não, pode mandar subir. Ou, espera um pouquinho, porque eu estou atendendo um outro aluno, eu já libero e já atendo ele. Pede para que ele aguarde um minuto. Essa ideia de aguardar, o fiscal vai pedir que você se dirija a uma fila, a uma sala de espera. A uma sala de espera. Então, entenda, acabamos de apresentar para o aluno, acabamos de criar para você uma historinha para você lembrar dos componentes. Lembra que tinha ali? Tínhamos ULA, tínhamos unidade de controle, tínhamos barramento de dados, barramento de endereço, ok? Barramento de endereço e tínhamos também o registrador. Como funciona? Eu sou a ULA. Eu sou a tal da unidade lógica e aritmética. Eu sou responsável pelo cálculo, pela comparação. Imagine o seguinte, alguns processadores, alguns modelos possuem mais de um núcleo. Já ouviu isso? Dual-core, quad-core, né? Então você vê que um quad-core possui 4 núcleos. Um dual-core possui 2 núcleos. Eu diria que a família Core I, a família Core I, o 3, o 5, o 7, o 9, que é o mais recente, ele possui a partir de 4 núcleos. Então ele é comparado, equivalente a um quad-core. Tem 4, tem 8, tem 12, tem 16. É quase o computador da NASA, ok? Mas você vai ver que isso é a quantidade de núcleos. Como assim? É como se tivesse 2 professores aqui na frente. Estou eu e o meu colega. Quando você chegou, quando você foi chamado, pegou a estrada, o barramento de dados. Quando você é chamado, é ativado o barramento de endereço. Você aí, vem para cá. Você aí, vem para cá. Esse é o papel do barramento de endereço. Você foi chamado, você pegou o barramento de dados. É a estrada, é o caminho. Chegando até aqui, você encontrou o fiscal, unidade de controle. Unidade de controle. Qual é o papel da unidade de controle? Ué, controlar, regular esse entra e sai. Esse é o papel da unidade de controle. 2 professores aqui. Professor, você está ocupado? Eu estou, mas meu colega está livre. 2 professores trabalham mais do que um. Meio lógico, meio óbvio isso. Então, lembra da história da velocidade? Pois é, a frequência
o ritmo no qual eu chamo as informações, ela pode ser uma. Mas se esse processador possui mais núcleos, ele pode trabalhar mais rápido do que um com menos núcleos, ok? Lembra aqueles probleminha de matemática? Nós temos 10 pedreiros trabalhando 2 horas por dia para levantar uma parede. Se eu colocar 4 pedreiros, 6 pedreiros, 20 pedreiros trabalhando tantas horas. Então é a ideia dessa razãozinha. 2 núcleos, 2 professores trabalham mais do que um, mesmo que a frequência seja a mesma, ok? Isso impacta o quê? No desempenho, na velocidade. Legal? Vamos lá. Então, barramento de dados é a estrada, barramento de endereço indicando. Lembra que você chegou aqui e o fiscal não deixou você subir porque eu estava ocupado? O que o fiscal pediu? Meu amigo, aguarda aqui. Aguarda que o professor já vai te atender. O aguarda aqui é espera junto ao registrador. O registrador é a nossa primeira memória que a gente relaciona aqui. É uma memória que está dentro do processador e é a memória pequena, mas é a memória mais rápida, ok? Num comparativo de capacidade, volume, o quanto cabe e quanto ela é ágil, veloz, rápida, o registrador é a memória que menos cabe, mas é a memória mais rápida. Com isso, apresentamos para vocês o funcionamento interno do processador. Tem questão que ela entra nesse mérito, ainda mais naquelas assertivas. Então não custa a gente destacar, falar para o aluno. Legal? Bem, isto é o que teoricamente você tem que saber sobre processador. Vencemos o primeiro grupo. Lembra do desenho? Processador, memórias e dispositivos de entrada e saída. Vencemos o primeiro grupo. Vamos seguir, joga na telinha lá, vamos seguir e vamos falar um pouco agora sobre memórias. Quando a gente fala de memória, eu gostaria, sinceramente, que o aluno guardasse esta tabela. Essa tabela vai ser super importante, porque volta e meia as questões tratam da chamada conversão. Vamos transformar megabytes em gigabytes, vamos transformar terabytes em bits, né? Então há transformação para tudo que é lado, ok? Então essa é uma tabelinha que deve acompanhar vocês. Claro, a tabela é grande, é extensa. Eu diria, guarda, decora até o tera. Bit é a menor unidade, o tal do dígito binário. Byte é uma sequência de 8 bits. Perceba que com um byte, com 8 bits, eu vou ter um caractere. Um caractere, uma letra, um número, um símbolo. Tu já imaginou aquele texto que você fez no Writer? Esse texto, você tem lá tantos caracteres por linha e você tem tantas linhas por página e você tem tantas páginas que compõem esse documento. Isso já foi alvo de prova. Imagine um texto com 80 caracteres por linha, com 70 linhas e 20 páginas. Quantos bytes é o tamanho desse arquivo? Então, matemática. Mas para isso você tem que saber que 1 byte, uma sequência de 8 bits, eu já tenho uma letra, um caractere, um símbolo, ok? E claro que para isso vai ter os múltiplos, né? Kilobyte, megabyte. Dá uma olhadinha na tabela de novo. Essa tabela tem que estar na ponta da língua, ok? Então, guarda, memoriza, no mínimo até o tera, que são as situações mais usuais, né? Como eu falo, a situação mais caseira, teu computador caseiro. O que mais?
Agora a gente pode começar a discutir e falar sobre memórias. Memórias. Quando eu falo de memória, eu falo sobre alguns tipos de memórias. Memórias principais, memórias intermediárias e memórias secundárias ou auxiliares. Calma aí. Lembra no anúncio de jornal? Pois é, no anúncio de jornal vai chover informações como essa. Então estão vendendo um Intel Core i5 de 2 GHz. E agora vem 4 GB, 4 MB e 2 TB. Tu sabe que anúncio de jornal é bem assim, né? Nada claro. Joga aqui para nós. Isto, ó. Intel Core i5, 2 GHz, 4 GB, 4 MB, 4 e 2 TB. Primeira coisa, primeiro segredinho. Hertz é a unidade de frequência, ok? Agora, bytes e seus múltiplos é a unidade de armazenamento. E armazenamento entende-se memória. Uma das memórias que não pode faltar na tua máquina é a tal da memória RAM. A memória RAM é a principal das principais. É a memória mais importante. Por quê? Porque é o espaço de trabalho. Eu diria que quanto mais memória RAM, melhor, é óbvio. É óbvio. Porque aí o computador ele pode poder trazer um bloco maior de informações para poder trabalhar. Não tem que ficar buscando de outros lugares. É o que muitas vezes acontece com a tua máquina. Ela tem que fazer um malabarismo. Traz um pouquinho, trabalha, devolve. Traz um pouquinho, trabalha, devolve. Porque você tem pouca quantidade de memória RAM. Ok? Memória RAM é uma das memórias principais associadas ao trabalho. Perfeito? Agora a pergunta que não quer calar, a pergunta de 1 milhão. Quanto você tem de memória RAM na sua máquina? Ou melhor, se esta fosse a sua máquina, qual dessas é a tua memória RAM? Ah, professor falou que quanto mais RAM melhor. Eu vou chutar lá em cima. Não, amigão, não, tá? A memória RAM, ela vai estar aqui, ó, aqui, na ordem de alguns gigas. Na ordem de alguns gigas. Vamos ver depois que provavelmente esses 4 mega é da memória cache. E esses 2 tera provavelmente é do teu HD, do teu disco rígido. Mas vamos por partes, né? Vamos por partes. Primeiro nós entendemos que a memória RAM é uma principal, é a principal das principais, está associada a trabalho, e o volume de memória RAM que eu tenho que ter gira por volta de alguns gigas, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16, mas não passa muito disso. Não vai passar muito disso. Ok? Legal. Outra característica que você pode anotar, associar à memória RAM, ela é uma memória volátil. O que é ser volátil? Faltou luz, zero conteúdo. Perde. Faltou luz, perde o conteúdo. Já passou por essa experiência? Por isso que a gente fala, volta e meia você deve salvar as informações. Salvar numa memória não volátil. E aí, o bom exemplo é o teu HD, pendrive, CD, DVD, mas aqui no nosso exemplo, o disco rígido. O disco rígido. Então, entenda, todo e qualquer arquivo, todo e qualquer programa que esteja em execução, trabalho, ele está carregado, está ocupando um espaço da memória RAM. Combinado? Memória RAM. Legal. O que mais? Vamos lá. Mas são duas principais. Tem a tal da RAM e tem a tal da ROM.
A ROM, pessoal, ela é voltada à inicialização. É engraçado, ó. A ROM é principal, mas a ROM não aparece no anúncio. Por quê? Porque, como eu digo, cada computador tem a ROM que merece, né? Não vamos discutir mais ROM, menos ROM. Não, cada computador tem a ROM que merece. O que acontece? Você vai perceber que na ROM, vou até separar ela aqui, ó, memória ROM, nós temos armazenado nela um programa chamado BIOS. Isso vem de fábrica, isso vem de fábrica. A BIOS, ou o BIOS, né, é um programa que vai fazer uma checagem. Verifica isso, verifica aquilo, verifica a memória, processador, periféricos. Este processo executado pela BIOS, que começa com a checagem e termina com a carga do sistema operacional, esse processo tem um nome: boot. Então, a memória ROM é responsável pelo boot, executando as tarefas de checagem que são descritas na BIOS, e isso vem gravado de fábrica. Por isso, cada computador tem a ROM que merece. E como essa informação vem gravada de fábrica, eu diria que você não perde. Eu desliguei meu computador, tirei da tomada, encaixotei, enterrei ele, né? Tirei, voltei, liguei, a informação está lá. Ela vem gravada de fábrica. Então são duas principais, joga na telinha, duas principais. RAM, que é de trabalho e volátil, e ROM, que é a memória de inicialização. Por falar nisso, vamos aqui partir para as memórias intermediárias. Cache e virtual. Pensa assim, a memória cache, eu poderia voltar aquele exemplo da sala de aula, que o aluno está aí bonitinho na memória RAM, e eu vou chamando o aluno, vem aqui, fulano, vem aqui, Beltrano. Só que tem um colega que eu chamo ele com mais frequência. Zé, vem até aqui. Zé, vem até aqui. Zé, vem até aqui. O Zé fica indignado. Bom, professor, tem vários alunos, você só chama eu, só chama eu. É que eu gostei de você, Zé. Você é um cara participativo. Você é um cara que eu pergunto, você responde. Inclusive, aproveitando que você está aqui comigo, pega uma cadeira, senta aqui do meu lado e fica aqui. Porque a hora que eu chamar Zé, pronto, senhor, estou aqui. Veja, o Zé está pronto para ser manipulado. As cadeiras aqui embaixo, o espaço aqui embaixo de trabalho, RAM. A cadeira aqui em cima, cache. Qual é a proposta da cache? É uma memória mais rápida. Porém, é uma memória menor que a RAM. Não dá para trazer todo mundo. Eu trago aqueles que eu acesso com mais frequência. Ok? Isso é a ideia da cache. Tranquilo? Agora você vai perceber o seguinte. Falei da RAM, trabalho. Falei da cache aqui. Surge a virtual. A virtual é uma espécie de expansão, um aumento da RAM. Vamos imaginar que a tua memória de trabalho está sobrecarregada. Antes da máquina travar, o próprio sistema operacional, perceba isso, o próprio sistema operacional corre em busca de um empréstimo. E este empréstimo geralmente sai do HD. É uma fatia de memória que surge como um empréstimo para auxiliar, expandir, aumentar a RAM. Isto é a proposta da cache. Então, essa é a proposta da virtual. Tanto é que a virtual ela não existe fisicamente. Ela só vai surgir no momento de emergência. Legal. Bem, nesse primeiro bloco, falamos então sobre o funcionamento da máquina, falamos sobre o processador e falamos sobre algumas memórias. Ficou faltando ainda descrever as memórias secundárias, mas isso eu quero ver com vocês no nosso próximo bloco. Combinado? Um abraço e até a próxima.